Abra aí o livro de João, por favor. João 21. Que eu vim pra te buscar, entregar a minha vida como oferta em seu altar. Os céus proclamam sua glória e o firmamento as obras de tuas mãos. A quem Eu posso comparar em todo o universo? alguém igual não há. O autor de toda a criação, consumador da fé, escudo e salvação. Deus soberano, cante todos. Deus soberano, Magnífico, glorioso, em minha alma sinto gozo quando estou a te adorar. só em teus braços eu me sinto bem seguro e Ouvir a tua voz, faz minha alma sossegar. Deus soberano, cante, gente. Deus soberano, Magnífico, glorioso, em minha alma sinto gozo quando estou a te adorar. Só em teus braços eu me sinto bem seguro e ouvir a tua voz. faz minha alma sossegar. Somente você, Deus soberano, Deus. Bem forte. Em ouvir a sua voz, vai minha alma, todos nós, Deus soberano, Magnífico, glorioso, em minha alma sinto gozo quando estou a te adorar. só em teus braços eu me sinto bem seguro. Eu ouvi a sua voz. Faz minha alma sossegar. João 21, 18. Nós estamos na semana do quê? Não ouvi nada. Quem está nesta fé? Pastor, eu não estou nesta fé. Olha, agora eu vou falar bem forte para aqueles que não estão nesta fé. Os obreiros podem sentar. João 21, 18. Na verdade, te digo, na verdade o quê? Toda vez que você vê aí, ó, na verdade, isso significa Deus chamando a atenção. Toda vez que você vê no começo de um versículo, palavras repetidas, é Deus chamando a atenção do que Ele vai falar. Depois que fala, na verdade, porque Ele está chamando a atenção, o que Ele vai falar naquele momento é muito importante. Ele falou, na verdade, te digo, que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde
querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirás, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Ele estava falando para Pedro, presta atenção, está falando para Pedro. Ele falou assim: olha para mim, olha Pedro, você, antes de me conhecer, quando era pescador, você fazia o que você queria, como fala hoje em dia, o que desse a ganas, né? Assim que fala? Ou é o espanhol que fala? Nem sei, me confundi agora. É lá fora que fala assim. O que desce na telha, não fala assim? O que desce na sua telha. Quando você estava aí como pescador, trabalhando para si, você andava por onde queria, você fazia o que você desejava. Por exemplo, quando você não tinha um compromisso comigo, você ia para as baladas, você ia para as festas, você bebia, você fazia o que o mundo te apresentava. O que o mundo te apresentava, você caía dentro, não olhava para nada. Mas depois que eu te chamei, agora tu vai para o lugar aonde que você não deseja ir. Eu te pergunto, alguém quer ir para a cruz ser crucificado? Responda-me, por favor. Alguém aqui quer morrer crucificado? Ninguém quer morrer crucificado. Então, Jesus está falando para Pedro: quando você era moço, você fazia o que você queria, que desse na telha. Mas agora, tu não vai fazer o que você quer, tu não vai andar aonde você deseja andar. E depois ele falou aqui: quando já fores velho, estenderás mão a outro, te cingirás e te levará para onde tu não queira. Outras palavras, isso aqui é uma profecia. Olha para mim, gente, por favor. Isso aqui é uma ele falou aqui: olha, Pedro, a sua morte, você não vai morrer novo, presta atenção. Você não vai o quê? Morrer novo. Tu vai morrer o quê? Como está escrito aí? Não ouvi nada. Tu vai morrer e a sua morte vai o quê? Me glorificar. Então, quando Deus estava falando, Jesus estava falando para Pedro, Pedro era novo ou era velho? Ficou em dúvida aí. Não entenderam nada do que eu falei até agora, né? Pedro era o quê? Novo ou velho? Ele era o quê? Novo. Digo, ó, você, enquanto não me segue, é novo, tu vai para onde você quiser. Mas o que fala aí? Quando for o quê? Vamos falar aí, veja aí. Quando você for o quê? Velho. A sua morte vai o quê? Vai me glorificar. Então, outra palavra, olha para mim, por favor, outra palavra. Pedro, você não vai morrer o quê? Novo. Vai morrer como? Velho. Ele profetizou, como ele falou: Noé, prepara uma arca que eu vou mandar o dilúvio. O dilúvio. Davi, vai lá na terra de Araúna, compra a terra, levanta um altar para mim ali,
sacrifica para mim para que as pragas se cessem. Quer dizer, tudo isso é o que? Profecia. O que é profecia? Determinação. Então Deus já tinha determinado que Pedro ia morrer, novo ou velho? Como? E Satanás ouviu essa palavra ou não ouviu? Sim ou não? Abra agora aí em Atos 12. Atos 12. Então, Jesus profetizou para Pedro que ele ia morrer com quantas idades? Exatamente, velho. Fala para aí, ó. Pedro, Jesus profetizou que Pedro ia morrer velho. Fala aí. Fala aí para o seu lado. Jesus profetizou que Pedro ia morrer velho. Fala aí. Vocês estão bravos hoje, hein? Vocês tomaram o banho para vir para a igreja, não? Hein? Profetiza aí. Fala para o seu lado. Deus profetizou que Pedro ia morrer velho. Fala aí, fala aí. Quem me entendeu essa parte? Ih, rapaz, ninguém me entendeu, né? Ninguém falou nada. Quem entendeu? Entendeu? Então, abra aí. Atos 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de quem, gente? E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias de quê? 2 asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando 4 caternos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois de onde? Da Páscoa. Olha para mim, por favor. Então, Jesus falou para Pedro que ele ia morrer como? Morrer o quê? Velho. E então mais na frente, Satanás sabia do poder da profecia, então ele queria anular aquela profecia. Como hoje também o espírito imundo, ele trabalha para que o povo de Deus não tome posse das profecias de Deus na vida de um. Como ele faz para impedir que a profecia se cumpra na vida da pessoa? Ele foi usando Herodes, que era autoridade daquela época, prendeu Tiago, prendeu Pedro, alguns discípulos, e mandou matar a Tiago como? Como está escrito aí? A espada. Então Herodes falou: olha, corta a cabeça de Tiago. Na frente de quem? Não vi nada. Na frente de Pedro. Imagina, tá você e seu amigo. Tá aqui seu Oscar. Acorda, levanta a cabeça, rapaz. Seu Oscar e dona Rosimé. Os dois são presos com um traficante aí, conhecido aqui de Belfor Roxo, que já morreu faz tempo, porque já morreu já, não vai voltar aqui para se vingar contra nós, porque estou falando aqui o nome dele. Qual é o nome dele? É aqui Belfor Roxo, Escadinha?
Cadê doído? Vamos falar escadinha mesmo. Saída 1980, né? Aí, escadinha. Prendeu quem? Ele prendeu? Seu Oscar e quem? A dona. Aí, imagina. Aí ele vai diante de todo mundo, e fala assim: olha, corta a cabeça do seu Oscar. Imagina a situação dela. Os dois foram o quê? Presos. Aí chega um, olha, mata ele, cortando a cabeça. O que ela vai pensar? Não vi nada, gente. O próximo será eu. Certo ou errado? O próximo, prendeu eu e Tiago. Tiago foi morto a espada, cortou a cabeça do, o pescoço dele. O que ele vai pensar? Caramba, agora vai ser eu. Aí Herodes falou assim: agora pega Pedro e prende a Pedro. Se você está na circunstância de Pedro, você vai ficar alegre? Responda-me, por favor. Você vai dormir tranquilo na cadeia? Você sabendo que no outro dia a tua cabeça vai o quê? Vai rolar. Então qual será o estado de nervo que você vai viver naquela noite? Pavor, coração desesperado, apertado. Se você é de Deus, vai orar a noite toda. Sim ou não? Vai orar a noite, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Vai orar a noite toda, vai clamar: Deus, eu não aceito essa morte. Meu Deus, amarra o diabo que está em Herodes. É verdade, sim ou não? Amarra o demônio do Exu da morte. Até jejum você vai fazer. Por quê? Porque o pavor estava diante da sua cara. Mas vamos ler aqui, no versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, Pedro, como estava aí? Como estava? Olha para mim, por favor. O que eu falei? Matou Tiago da cara dele e mandou prendê-lo, porque no outro dia fazer o quê? Jesus morreu em qual época? Não foi na Páscoa? Sim ou não? Então ele sabia que sempre na época da Páscoa, um era apresentado para ser morto. Então Pedro, ele devia estar como? Desesperado, aflito, angustiado, com medo da morte, sem dormir. O trauma de ver o seu companheiro a cabeça cortada. Mas quando chegou a noite, Pedro deitou, fechou os olhos. O que ele fez? Sabe por que ele dormiu? Porque Pedro se lembrou da profecia. Pedro, você não vai morrer novo. E nessa época, Pedro era novo. Pedro se lembrou que Jesus falou para ele: a sua morte vai me glorificar. Então, da maneira que Tiago foi morto por Herodes, não ia glorificar quem? A Deus. E Jesus havia falado: Pedro,
a sua morte será novo ou será o quê? Será o quê, gente? Velho. Então você vê o poder da confiança na profecia. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, elas estão desanimadas. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, são inconstantes na fé. Uma hora está naquele embalo daquela fé que vai vencer, que Deus vai ajudá-la, que Deus vai arrancar a situação que ela está vivendo, mas logo lá na frente, ela cai em desânimo, ela joga a toalha na sua batalha. Por quê? Porque ela é guiada pelos... Que é isso aqui, gente? Não ouvi nada. Pelos olhos. Como assim, pastor? Guiada pelos olhos? Quando ela manifesta a fé, quando ela está na fé de algo, o diabo vê ela lutando, o diabo vê ela perseverando, havendo confronto contra o inferno, o diabo começa a criar o quê? Circunstâncias difíceis. Levanta circunstância o quê? Não vi nada, gente. Circunstância o quê, gente? Difícil, para que os seus olhos venham levar ela a se esquecer da profecia, e ela começar a viver não na fé da profecia, mas na fé do que os seus olhos estão o quê? Não vi nada, gente. Quem está entendendo? Está entendendo sim ou não? Um exemplo, vai o senhor Oscar, está doente, um exemplo, ele está sentindo uma dor. Aí sabe que a doença dele é uma doença grave. Vamos falar aí um câncer, um exemplo, um câncer, né? Aí faz aí o tratamento. Ele começa a fazer o tratamento, ele começa a fazer os propósitos na igreja, ele vem à igreja, faz as suas correntes, ele vem na igreja, oh meu Deus, eu não aceito essa doença no meu corpo, está escrito que o Senhor carregou as doenças na cruz, então isso é inaceitável, doente. Ele coloca a mão na reunião de sexta-feira, na terça-feira, queima, sai doença, sai demônio, ele faz jejum. Estamos na campanha da profecia, ele vai aqui no altar, ele pega o envelope, ele coloca a sua oferta, ele começa a profetizar, aí ele vai no médico, faz outro exame, aí quando ele pega o exame, ele olha, o médico vai, olha o exame, aí já faz aquela cara. Você vê que a pessoa quando vai no médico, faz algum exame, apresenta ao doutor e fica o quê? Olhando o quê? A cara do doutor. Pela cara, ele começa a imaginar como está o quê? Aquele exame. É assim ou não é assim? Não vi nada, povo. Sim ou não? Quem já fez isso? Você vai lá pela cara, você sabe que o exame está bom ou está ruim. Aí chega o doutor e fala, olha, a sua doença piorou. Olha aqui. Limpa aqui tua careca para olhar bem. Olha aqui. Olhou? Olha, você piorou. O câncer aumentou. Eu não te dou de vida um mês. Pronto. É o que o diabo fez com Pedro. Jesus falou, você não vai morrer velho. Não vai morrer velho. Então ele já prendeu Pedro, já prendeu Tiago e matou Tiago na cara de Pedro, para que os olhos de Pedro deixassem de viver a fé
da profecia que ele ia morrer velho, para ele pensar, já era, porque naquela época ninguém poderia tirar Pedro da prisão, não tinha ninguém que tinha autoridade para ajudar Pedro. Então, aos olhos humanos, todas as portas se fecharam. Aos olhos humanos, não tinha como Pedro sair da morte que Herodes, pelo Satanás, já preparou para Pedro. Mas Pedro, ele se lembrou, não, o meu Senhor falou que eu vou morrer o quê? Velho. Então eu não sei o que ele vai fazer, mas essa situação vai reverter. Como ele for no médico, se ele ouvisse o médico falar, olha, graças a Deus o câncer está, está bem melhor do câncer da sua doença. Você está sendo curado da sua doença. Aí ele ia vir como ele ia vir para a igreja, com mais força. É verdade o senhor ou não? Ele recebeu uma palavra de ânimo, como ele vir para a igreja então? Desanimado? Responda-me. Não ouvi nada, povo. Com mais o quê? Com mais força. Eu ouvi, olha, a tua doença, graças a Deus, olha, você está bem melhor. Ah, meu amigo, aí que ele vir para a igreja o quê? Com mais força. Não, aí queria se levantar mais contra a doença. Aí queria falar, já era, vou vencer essa. Tá, mas sabe por quê? Porque ele não vive a fé do que está escrito, e vive a fé do que está vendo e o que ouve. E quem vive a fé do que está vendo e o que ouve é como a onda do mar. Uma hora está lá em cima crendo na vitória, mas quando o inferno apresenta dificuldade, apresenta circunstância negativa, a fé dele vai para onde? Lá para o brejo. Lá para o brejo. É exatamente isso que Satanás quis fazer com Pedro. Porque não somente, presta atenção, não somente Pedro viu o Tiago sendo morto, imagina o comentário que estava rolando ali na cidade. Será que não estava vendo nenhum comentário não? Ih, rapaz, eu estou morto vocês, hein? Vocês estão mortos, hein? Pergunta ao seu lado, você está morto ou está vivo? Pergunta aí. Pergunta aí, gente, está morto ou está vivo? Oh, caramba! Vamos trazer vamos usar a nossa inteligência. Você tem que pegar a Bíblia, presta atenção, tem que pegar a Bíblia, você tem que trazer para hoje, tem que trazer para o mundo atual, imaginar, não é criar, mas quer dizer, todo mundo da cidade viu Tiago a cabeça cortada. Houve comentário ou não houve? Quem aqui na esquina onde você mora mataram alguém? Você já viu o que? Você mora? Houve algum comentário ou ninguém comentou na cidade? Responda-me. Comentou ou não comentou? Um dia, 2 dias ou vários dias? Poucos comentários. Aonde você ia, o quê? Se fosse na padaria, havia o quê? Olha, mataram o fulano na esquina ali. Você vai no supermercado, empurrando o carrinho, você está ouvindo as pessoas o quê? Sim ou não? Você vai no caixa lá, o caixa nem te conhece. Você viu o morto dali? É verdade ou é mentira? O caixa nem te conhece. Você vai no salão de beleza, está lá a mulher fofoqueira. Viu lá o comentário? Até aumenta. Até o quê? Até aumenta. Até aumenta. Quer dizer, então, além de ele ver o que havia, os comentários. Faz de conta,
esse grupinho aqui, começa a falar assim, viu, mataram o Tiago, falei. Esse grupinho aqui, começa a falar, mataram o Tiago, falei. Vai falando, esse grupinho aqui, falei, mataram o Tiago. Esse grupinho aqui, falei, um para o outro, mataram o Tiago, vai falando, vai falando aí também aqui, mataram o Tiago, viu fulano, mataram o Tiago. Fala, gente, vai falando aí, vamos, vai falando, aqui estão tudo mole aqui, ó, vai falando aí, estão tudo mole aqui, vai, fala aí, mataram o Tiago, fala aí, mataram o Tiago, olha, cortaram a cabeça do Tiago, fala aí, povo de Deus. E estas vozes, presta atenção, essas vozes que mataram o Tiago, começou o quê? Anda, e não só isso, também vão matar Pedro. Fala agora todo mundo aí, vão matar Pedro. Vai falando pro outro, agora vão matar Pedro. Tá falando aí, agora vão matar Pedro. Mataram o Tiago, agora vai matar quem? Quem está me entendendo? Esta voz chegou onde? No ouvido. Será que chegou no ouvido de Pedro? Hein? Responda-me. Será que outros que estavam presos lá não falaram, ó Pedro, tu tá lascado, Pedro. Tu está lascado, Pedro. Mataram o Tiago, o próximo é você, malandro. Não tem como escapar. Já era, chegou da hora. Fala de Jesus para mim, porque eu serei a última pessoa que tu vai falar de Jesus para mim. É exatamente isso que o inferno faz. Presta atenção. Quando a pessoa ela está na fé, quando a pessoa está no propósito de vencer, de conquistar, então ele sabe que a pessoa manter essa fé, manter nessa luta, nessa perseverança, ele sabe que a profecia vai o quê? Não vê nada. Vai se cumprir ou não vai se cumprir? Quem crê nisso? Abra aí 2 Coríntios, abre aí. 2 Coríntios 1:20. Perdão, primeiro, Jeremias, melhor Jeremias. Não está Jeremias aqui, agora é uma hora para ser aí. Jeremias 1:12. Abre aí. Olha só. Quem crê que a promessa vai se cumprir? Vou perguntar mais uma vez. Quem crê que a promessa vai se cumprir? Eu te pergunto, você já subiu no altar e pegou teu envelope? Pastor, não peguei. Você está sendo falso consigo mesmo. Você está sendo falso, hipócrita contigo mesmo. Que história é essa que você fala? Eu creio que a profecia vai o quê? Mas tá bem, você está colocando a sua fé nessa profecia então? Tô, pastor, tá bem, então mostra pelas atitudes que você está colocando essa fé em ação. É a mesma coisa, meu filho. Eu tenho minha mulher e falo, mulher, eu te amo, você é a gorda da minha vida. E lá no trabalho te coloca chifre na sua cabeça. Ele te ama? Nem. O que é? Fala forte, caramba. Ei, ele te ama? O que adianta eu falar? Vem cá, por favor. Vem cá. Minha Oscar, tem isso? Minha Oscar, eu te amo. Tá carequinha, gordinha, mas eu te amo. Minha Oscar, me abraça. Aí chega, vem pra cá. Aí vou trabalhar no outro dia. Vai lá, Magricela. Aí vou lá, minha Oliva Palito. Eu te amo, minha Oliva Palito. O que eu falei para a minha gordinha, tem força? Tem poder? Não. É o que? Pura hipocrisia, falsidade, caramba. Porque a minha atitude mostra que eu não amo nada a minha gordinha.
A minha atitude mostra que eu sou falso, hipócrita na palavra, que eu não tenho um caráter. Obrigado. Quer dizer, então, obrigado, Oscar. As atitudes demonstram o que está dentro de você. Eu creio em Deus, eu confio em Deus. Tá bem, você está levando as coisas de Deus a sério? Tem pessoas aqui que um domingo vem à igreja, no outro domingo não vem na igreja. Uma sexta-feira está aqui queimando o diabo. 3, 4 sexta-feira nem aparece na igreja. Um mês dá o dízimo. 2, 3 meses não dá o quê? O dízimo. E só dá o dízimo quando as coisas não estão apertadas. Quando está apertada, meu Deus, depois eu dou o dízimo. Isso é o quê? Falsidade, hipocrisia. Até quando a pessoa vai ficar dentro da igreja com falsidade? Ela está enganando a si mesmo. Ela está sendo hipócrita consigo mesmo. Desculpa a maneira que estou falando, mas é uma realidade. E você sabe que Jesus nunca criticou a prostituta, o ladrão, ele nunca meteu malha em ninguém. Mas diante dos hipócritas, Jesus era perverso e duro. Mas por quê? Porque a hipocrisia faz a pessoa ser como Judas Iscariote. Diante de Jesus, Judas era quietinho, dava até bom conselho, mas por detrás estava praticando tudo errado. Então você fala, pastor, eu creio que a minha profecia, a profecia de Deus vai se cumprir na minha vida. Tá bem. O primeiro passo, você já pegou o envelope? O segundo passo, você está fazendo o que eu te ensinei da semana? Pastor, eu não estou fazendo nada. Desculpa-me, a sua fé na profecia não tem nenhum valor. Nenhum valor. E não adianta você falar, eu creio na profecia. Cadê o ato, a atitude? Aonde está a atitude? Aonde está a mostra? Apóstolo Paulo falou, mostra a tua fé sem obra, e eu mostrarei o quê? A minha fé com o quê? Então as suas obras mostram quem é você. Você está na igreja, da tua boca sai mais palavras de derrota do que palavras positivas. Aqui na igreja você fala, vou vencer, vou conquistar, tá? Mas quando chega no seu trabalho, quando chega lá fora, só profetiza nos seus lábios palavras de dificuldade. A vida está difícil, as coisas estão difíceis, só murmurando, colocando a culpa da Dilma. Mas se parar para pensar, você colocou também a culpa no Lula, colocou a culpa no Henrique Cardoso, e qual foi o outro antes do Henrique Cardoso? E assim se vai, todos os presidentes se vai. Eu estava lá em Fortaleza, a prefeita na época de lá era uma mulher lesbiana e o governador era gay. Aí a pessoa falava, olha, por isso que Ceará não vai para frente. Olha só, a quem colocou lá, um gay, uma lesbiana, mas ele esqueceu que foi o voto dele que colocou ele lá. Mas sabe o que? Sempre as pessoas hipócritas da fé, sempre coloca a culpa do seu fracasso nos outros. Sempre coloca a culpa da sua derrota em outro. E o tempo está passando e você está ficando para trás. O tempo está passando e quando você olhar para o espelho, pé de galinha está dominando os teus olhos. Porque Deus não vai te esperar não, meu amigo. O dia tem que passar rápido para acabar com este mundo, que Deus está louco para acabar com este mundo. Então você falar para mim, pastor, eu creio que a profecia
vai se cumprir na minha vida. Tá bem, então eu te pergunto, aonde está a obra da sua fé? Quando Pedro deitou lá e dormiu, Pedro mostrou que a confiança dele em Deus. Deus prometeu que eu vou morrer velho, então eu estou novo. Então o que Herodes quer fazer comigo, ele não vai conseguir. Quando você mantém a sua fé na perseverança, na luta, e você não olha para a direita e nem para a esquerda, você está fazendo como Pedro. Então eu perguntei para você, a profecia se cumpre ou não se cumpre? Na vida de quem? Aquele que crê não, somente não. Aquele que toma o quê? Atitudes. Vale por mais que 1000 palavras. Vale muito mais que 1000 palavras. Então, olha aqui, Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha profecia. Para quê? Não ouvi nada. O que está escrito aí? Viste bem, porque eu velo sobre a minha profecia. Para quê? Para cumpri-la. Então Deus viu o quê? Todos nós o quê? Dormimos, descansamos, mas Deus, Ele o quê? Não descansa, para ficar olhando alguém de atitudes, alguém com perseverança, alguém de confiança, alguém que se lança sobre a sua profecia, e aquele que ele encontra, ele vai cumpri-la. Pode demorar por um tempo, pode demorar por 2 tempos, mas a profecia vai o quê? Não vi nada, gente. Vai se cumprir. Mas a pergunta é: o que está dentro de você? O que está dentro de você? Porque o que está dentro de você é a força para você vencer e fazer que Deus cumpre com a sua profecia. Quem me entendeu, povo de Deus? Não ouvi nada. Quem me entendeu, sim ou não? Pergunta a pessoa ao seu lado: o que está dentro de você? Pergunta aí. Pergunta aí, o que está dentro de você? Pergunta aí. Já acabou já? Vamos, gente, pergunta aí rapidinho, pergunta forte aí. O que está dentro de você? Pergunta aí. Fala aí forte. Agora, você perguntou para o seu lado, e também te perguntaram, né? Agora pergunta para você mesmo: o que está dentro de você? Não fala não, antes, não, pastor, eu estou na fé, eu estou papapá, não fala isso não. Eu pergunto, o que está dentro de você? Pastor, como eu sei o que está dentro de mim? Só você o que? Vê os sintomas das suas atitudes, vê o que você fala, vê o que você pensa, vê a ação da sua fé. Aí você vai saber o que está dentro de você. Para terminar, e pensa bem, o que está dentro de você amanhã pode colocar você de pé, ou pode levar você para o buraco. Presta atenção, o que está dentro de você pode colocar você amanhã de pé ou dentro do buraco. Vou falar aqui com tristeza, porque um desses pastores foi solteiro comigo na Venezuela, o Jorge. Vou dar um exemplo aqui. Abriu uma igreja, o bispo Zé Luiz, ele abriu uma igreja. Aí eu fui lá e colocou esse pastor Jorge. Colocou lá. Olha, a igreja não foi
para frente a igreja. No começo, inaugurou a igreja, foi. E cada dia estava diminuindo. Aí o bispo tirou o pastor Jorge e colocou o pastor Roberto. Devia o quê? Ir para frente. O que aconteceu? Mais para trás. Pareceu caranguejo, caminhou para trás. E a igreja, a oferta que dava, nem dava para pagar o aluguel. Então tem o quê? Que fechar. A oferta não dá para pagar aluguel. Como vai pagar o aluguel então a igreja? Vai ter o quê? Que fechar. Eu estava na reunião, aí chegou o bispo e falou assim: Eduardo, fica de pé. Para mim foi uma boa experiência na vida. Eduardo, fica de pé. O bispo falou assim: Eduardo, você vai para essa igreja. Ou contigo a igreja vai se abrir, ou contigo vai fechar. E você vai ser outro que vai sair dessa igreja derrotado como Jorge e como Roberto. Que foi para lá, não foi para abrir o trabalho, foi para destruir o trabalho. Então você vai para lá, Eduardo. Ou contigo abre, ou contigo fecha. Aí eu falei para ele: bispo, se fechar comigo, então de lá mesmo para mandar para o Brasil, porque eu não sirvo para ser pastor. Porque como eu vou pregar um Deus para um povo, e eu não vejo esse Deus na minha vida, então eu prefiro sair da obra, bispo, diante de todo mundo. E com esse pensamento eu fui nessa igreja. Presta atenção, por favor. E eu me lembrei de uma frase que um dia Deus me deu. Eu passei por maior luta, eu era obreiro, e Deus me deu uma profecia: eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. No caminho da reunião de pastor até a minha casa, eu me lembrei dessa frase. Aí eu pensei: olha, se Deus está comigo, então eu não vou sair dali como Roberto e Jorge saíram. Eu não vou sair daí. E os dois foram consagrados junto comigo. Eram 5. Dos 5 só ficou eu e Cláudio. O pastor daí, Cláudio, Jorge, Roberto, eu. Dos 5 só ficou 3. Um é obreiro lá em São Paulo, está na igreja. O Jorge e o Roberto é endemoniado aí fora, perturbado aí fora, cheio de demônio já. E só eu, Cláudio, graças a Deus, queremos que até a morte ficaremos na presença de Deus. E eu fui. E eu lá na igreja eu falava: Satanás, eu não vou sair daqui como Jorge e Roberto saiu, porque está escrito: eis que estou convosco todos os dias. E se Deus está comigo, eu duvido que eu vou sair. Você vê que eu não fui baseado promessa de homem, o que meus olhos estavam vendo, o que meus ouvidos estavam o quê? Ouvindo. Eu fui o quê? Com a força da Então, aonde está a tua força? Do que você vê, do que você ouve, o que você crê, o que está escrito aqui. Aonde está a tua força? Que a tua força está no seu ouvido, na tua força está no que você vê, você vai caminhar para o fracasso, como muitos cristãos estão caminhando para o fracasso. Então, com essa força. Aí eu cheguei nessa igreja, tinha 6 obreiros, os 6 obreiros com o mesmo espírito. O pastor falava, os dois falavam: olha, o povo lá não quer nada com Deus. Não falava na frente do bispo, mas dentro de nós, né? O povo lá não quer nada com Deus. A igreja está mal localizada, está dentro de uma favela, tem muito malandro.
começou a falar muita coisa, falava. Eu só ficava observando. Aí quando eu cheguei lá, encontrei os 6 obreiros. Aí eu falei, olha, nós chegamos aqui e a ordem é uma só coisa: mudar, situar quem eu posso confiar. Perguntei aos obreiros, a quem eu posso confiar? Todos na hora, eu, pastor. Aí eu falei assim, nós vamos sair para evangelizar forte aqui. Sabe o que os obreiros falaram para mim? Pastor, aqui todo mundo conhece a igreja. Sabe quantos habitantes tinha? Porque tinha vários bairros ao redor. Quase 300 mil pessoas. 3 favelas e um blocos de edifício. Vários blocos de edifício, 300 mil pessoas. Aí fala para mim assim, olha, todos aqui já conhecem a igreja. Tá bem então. Então vamos fazer uma coisa, vamos para a rua agora nós. Vamos para evangelizar, me acompanha. Aí eu cheguei assim, fulano, você conhece a Igreja Universal? Igreja Universal? Onde está essa igreja? Aí eu comecei a perguntar, né? Fulano, e os obreiros me acompanhando. Você já foi na Igreja Universal? Onde está essa igreja? Vamos dar aqui um número. De 100 pessoas que eu falei, 90 pessoas falaram que não conhecia a Igreja Universal. Alguns falaram, eu já ouvi pela rádio e já vi o programa, mas eu nunca fui e nem sei aonde tem, a não ser quando dá o endereço da catedral de lá. Quer dizer, então o fracasso da igreja estava onde? No povo de fora? Responda-me. Estava onde? Primeiro, dentro do pastor. E segundo, no meio daqueles que aparentemente estavam ajudando a obra. Mas o interior já estava o quê? Fracassado, humilhado. Como um trabalho desse vai crescer? Como o trabalho desse vai desenvolver? Então, o que está dentro de você? Porque o que está dentro de você é o resultado do retrato da sua vida daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano. Sabe por quê? Porque o que está dentro de você é o que vai te entusiasmar de você lutar e de usar a sua fé. E é por isso que muita pessoa na igreja, quando vê a pessoa na igreja desanimada, ela vem um domingo, no outro domingo não vem. Vem quando dá o quê? Na telha. Vem de vez em quando. Ela não pega firme nas correntes. Quando eu vejo um obreiro que não faz nada na igreja, só faz o que está escrito, nada além. Aí eu começo a observar e analisar como está dentro aquela pessoa. Como está dentro? Porque o seu exterior vai mostrar o que está no seu interior. Está me entendendo ou não está me entendendo? Não ouvi nada. Então Jesus falou para Pedro que ele ia morrer o quê? E Pedro, quando estava preso, ele ficou desesperado. Ele dormiu. Dormiu ou não dormiu? O sintoma que ele estava tranquilo, porque ele estava mostrando, eu não vou morrer agora, porque existe uma profecia, que Jesus falou para mim, que eu vou morrer velho. E foi com essa força, eu fui nessa igreja, e graças a Deus, pela misericórdia do meu Deus, Deus abençoou meu trabalho. Mas sabe por quê? Porque eu não deixei a circunstância trazer a derrota para o meu interior. Eu falei, se Deus está comigo, então o trabalho tem o quê? Que fluir.